A gente segue acompanhando o estado de emergência em Maceió por causa da iminência de um colapso de uma mina da Braskem. Vamos conversar agora com o Coronel Moisés Melo, coordenador da Defesa Civil de Alagoas. Coronel, obrigada por conversar com a gente. Muito bem-vindo aqui na CNN Brasil. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos que nos assistem na CNN. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar para todo o Brasil sobre as condições que Maceió se encontra, tranquilizar principalmente a população sobre as medidas que estão sendo tomadas para mitigar esse desastre que está em evolução aqui em nossa capital. Pois é, Coronel, quero justamente começar a entender qual que é o cenário nesse momento. A gente tem conversado com vocês da Defesa Civil desde o começo da semana praticamente, desde quarta-feira principalmente, quando começaram os alertas, mas gostaria de ouvir do senhor qual que é o cenário neste momento e até a velocidade em que o solo, do movimento do solo nas últimas horas tem ficado, Coronel. Olha, desde o dia 4, dia 4 agora de novembro, a mina se encontrava a 780 metros de profundidade. A partir daí começou a ter alguns dos primeiros tremores e essa mina começou a se deslocar em direção à superfície. Hoje os tremores foram sentidos durante a madrugada na profundidade de 300 metros. Isso quer dizer que a mina já subiu bastante e poderá chegar à superfície a qualquer momento. Hoje o ritmo está bem menor do que ontem, do que a madrugada da noite anterior, mas mesmo assim continua se movimentando em direção à superfície. Acreditamos que essa mina deverá chegar à superfície 5 vezes o seu raio. O raio da mina ela corresponderia em torno de 32 metros, podendo chegar na superfície, como eu falei, 5 vezes o seu raio. Pelo formato e a forma como ela está se desenvolvendo, acreditamos que o dano não será tão grande como era esperado. Mesmo assim, teremos um dano ambiental considerável e que levará, então, a Maceió e o estado de Alagoas tomar algumas medidas após o colapso. Já emitimos aqui vários alertas, várias orientações. Toda essa área que vocês estão observando aí está isolada, essa população já foi retirada. A população mais próxima está numa média de 2 quilômetros do local do epicentro e, consequentemente, isso dá para a gente mais tranquilidade para que possamos colocar todos os entes federativos os seus planos de contingência para salvaguardar a vida de todos aqueles que estão transitando ou os que, por acaso, passem perto da mina aqui em Maceió. E essa informação que o senhor traz, Coronel, é muito importante para a gente entender um pouco do cenário neste momento. O senhor fala que o movimento da mina, dessa profundidade do solo aí que está se mexendo, se deslocando e principalmente afundando, está começando a reduzir de ontem para hoje. Isso faz com que vocês acreditem que o estrago pode não ser tão grande. O que significa isso? Significa que o espaço do estrago, a cratera que pode abrir, pode ser menor ou significa que talvez nem abra uma cratera? Qual que é a sua avaliação, Coronel? Acreditamos que vai surgir a cratera. Essa cratera será preenchida pela água da Lagoa Mundaú. Não vai ser uma cratera no meio da cidade, não vai gerar nada disso, não vai gerar terremoto, tsunami, nada disso. Essa cratera vai ser submersa, a sua maior parte será submersa. 40% calculamos na margem aqui da lagoa e 60% submersa, preenchida de imediato pela própria água da lagoa. Fazemos um cálculo aqui, se ela chegar em cima, que é bem provável que não, com toda a sua profundidade e largura, estaríamos falando em torno de 550 mil metros cúbicos. A lagoa dará uma lagoa de centímetros e milímetros, então a lagoa é extensa, tem muita água, e isso aí vai impactar muito pouco na Lagoa Mundaú no primeiro momento. No segundo momento vai ser as questões ambientais serão analisadas a posteriori. Agora, acreditamos que toda vez que uma mina ela se move, a parte de teto que vira piso, ela sai se deslocando em direção à superfície. Mesmo assim, ela chega na superfície numa proporção menor, num volume menor do que a originária. Essa mina tinha inicialmente 120 metros de altura por 60 metros de largura. Eu falei, a partir daqui ela vai se deslocando, essa terra que está compactada vem para o piso e vai chegar em cima com um volume bem menor, um espaço bem menor a ser preenchido. Justamente porque esse teto que vai caindo, ele vai ficando ali com espaços vagos e esse material não está mais compactado. Consequentemente, essa mina vai chegar à superfície num volume considerável, irá tragar um volume bem menor do que o esperado originalmente.
Bom, menos mal. E o que acontece, coronel, com as casas das famílias que tiveram que abandonar essas casas? Existe alguma previsão de quando que, de repente, elas podem voltar? Pode demorar meses, anos, semanas? Qual que é a previsão de vocês para que as pessoas consigam voltar para suas casas, recuperar alguns itens também? Ou, na sua avaliação, talvez elas nem consigam voltar? Olha, toda a área mapeada, isolada, toda a população já foi retirada mesmo. Não tem mais ninguém morando nessa região aí. Toda ela já foi, então, em torno de 50 mil pessoas. Tem uma outra área, que é chamada área aqui do Flechal de Baixo, né, da rua Marquês de Abrantes, e essa aí é uma área que a população poderá ainda ser relocada. Os estudos já estão apontando, as pessoas e o aval da Defesa Civil do Estado é que essa população da Marquês de Abrantes, do Flechal de Baixo, também sejam relocados. Existe não apenas o dano aí material, existe também o dano psicológico que a população está sofrendo, o isolamento social, ruas que ficaram realmente intransitáveis. Então, existe todo um dano por trás desse desastre. Então, a Defesa Civil do Estado, inclusive solicitamos aí, fosse feita uma reavaliação do Flechal de Baixo e da rua Marquês de Abrantes, para que essa população possa ser relocada o mais breve possível. Mas toda essa área que vocês estão vendo ali, essa área era habitada, existia casas em padrões muito altos, casas em padrões mais simples, mas toda essa população foi retirada e relocada para outras regiões aqui da capital alagoana. Coronel Moisés Melo, coordenador da Defesa Civil de Alagoas, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui na CNN Brasil nessa manhã. Imagino que o trabalho deve ser intenso por aí, portanto, um bom trabalho, um bom fim de semana para o senhor também. Muito obrigada por conversar com a gente. Nós te agradecemos e aproveitar a oportunidade para informar toda a sociedade brasileira que Maceió está tranquila, a cidade está recepcionando ainda, funcionando normalmente. As fake news aqui, estamos combatendo as fake news e pedindo à população que faça acesso aí aos canais oficiais, não transmita, não replique fake news, que isso só tem prejudicado o nosso trabalho. Então, obrigado pela sua atenção, obrigado a todos e tenham todos um bom dia. Por isso é importantíssimo ouvirmos as autoridades oficiais. Obrigada, viu, coronel, pelas informações.